sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Vendas, Velhos e Vinhos. Eu sou Flávio Nussbaum. Hoje, infelizmente, eu estou desguarnecido do meu parceiro de podcast, Zé Geraldo, que fez uma pequena cirurgia na mão, está se recuperando, mas ele não pôde vir. Então, Zé, boa recuperação. Obviamente, rapidinho você vai estar de volta com a gente. E hoje nós temos um formato diferente. Não é porque só o Zé não está aqui, porque ele estaria aqui e esse também seria um formato diferente. Porque hoje a gente vai inaugurar as nossas entrevistas. Ou seja, daqui para frente nós vamos mesclar podcasts entre que o Zé e eu batemos papo sobre assuntos em geral e também convidados e entrevistados que vão falar um pouquinho sobre vendas, suas experiências com vendas, o mundo de vendas, erros, acertos e assim por diante. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu queria agradecer demais a Red Minds, os estúdios onde a gente faz as nossas gravações, muito obrigado. Ao Empório Vinho do Sul, Bira, Simone, muito obrigado pela curadoria e fornecimento dos nossos vinhos. E pedir para vocês que ainda não seguem a gente, seguirem a gente, ativar o sininho ali para receber as notificações, dar o joinha, porque isso ajuda muito o algoritmo a entender a relevância desse conteúdo para espalhar essa mensagem para outras pessoas que vão ter uma mensagem que vai gerar valor para elas. E agora sim, sem mais delongas, vamos lá. Eu estou aqui do meu lado, Rafael, muito obrigado por estar aqui com a gente. O Rafael é um amigo meu, virou um amigo meu, na verdade. Eu sou cliente dele, mas eu não vou contar, não vou dar spoiler, vou deixar ele falar um pouquinho. Mas o Rafael é um baita de um vendedor, tem uma carreira super interessante e eu diria até assim um pouco fora do que a gente normalmente enxerga, mas eu vou deixar o Rafael contar um pouquinho. Então, Rafael, bem-vindo, que bom que você veio até aqui bater um papo com a gente, se apresenta, fala um pouquinho da tua história de vendas e a gente vai trocar um pouquinho de ideia aqui. Legal, Flávio. Primeiro, obrigado, parabéns pelo projeto, me sinto honrado de ser convidado. E o primeiro a abrir o seu canal de entrevistas, né? Então eu fico muito feliz. Bom, falar de vendas para mim é como falar de vinho com você, né? Então, vendas começou comigo lá em 2006. Para quem não sabe, eu fui frentista de posto de gasolina. E era muito legal, divertido, porque como eu era novo, então trabalhar com o público ali era diferente. Mas eu comecei a enxergar que as pessoas procuravam a gente para resolver algum tipo de problema. Então, por exemplo, o pessoal chegava lá com um problema no radiador, problema no combustível, problema numa paleta de chuva do para-brisa. E eu acabava apagando ali pequenos incêndios e fazendo algumas coisas. E eu fiz grandes networks ali, que é onde me levou para o próximo passo, quando eu ingressei na Costa Sul Pescados, que eu trabalhei por mais ou menos uns 2 anos. Também fiz um bom projeto, fui um dos poucos no Brasil que chegou a vender numa quaresma 25 carretas de camarão. Caramba! Uma rede famosa de um mercado francês aqui no Brasil. Puxa vida. Então a gente fez uma venda volumosa, isso daí foi muito impactante. E esses passeios pelos mercados que eu fazia da rede, que era São Paulo inteiro, né, e capital interior, acabou surgindo uma oportunidade de eu trabalhar numa multinacional chamada Kimberly-Clark, que é muito grande, é gigante. Foram 9 anos na Kimberly. Sempre na área de vendas. Sempre vendas. E legal. Sempre apagando incêndio, porque na Costa Sul era legal, porque quando a gente ia para o PDV ali da frente do mercado, então qual que era a dor do gerente da peixaria? A perda que ele tinha com os produtos congelados. Então, por exemplo, deu um problema no freezer, deu um problema no maquinário dele, ele perde aquela mercadoria. E o peixe congelado ele é muito sensível, porque ele pode queimar. Uhum. Então ele tem uma camada de glaze. Quando você vai no mercado, Flávio, e vê aquele pacote de peixe, que em cima é o peixe, embaixo é o gelo, aquele pacote foi descongelado, recongelado, descongelado. E aí vai perdendo a qualidade do produto. Então eu solucionava esses problemas. Então eu repunha a mercadoria, brigava com a empresa, falava, não, isso aqui não pode acontecer, porque para o mercado é uma perda, mas para o cliente é mais ainda. Desculpa, deixa eu te interrompendo, porque claro. Eu acho que você vai falar contando da história, acho que vão surgindo ganchos super interessantes, né? Porque, olha só, você já repetiu umas 3 ou 4 vezes a frase aqui, solucionador de problema, né? E eu acho que isso para mim é um gancho super legal para a gente começar a falar de... Vendas não é vender. Não é vender. Vendas vai muito além de vender. Então,
Explora um pouquinho mais isso aqui, porque na minha cabeça isso também funciona assim. Eu quando estou vendendo alguma coisa para um cliente, se eu não entender qual é a dor dele, qual é a necessidade dele, qual é o problema dele, a venda é uma consequência no final das contas, não é isso? Total, porque eu falo assim, eu não vendo. Eu não vendo. Eu falo que meus clientes compram de mim. Exato. Eles compram. Por quê? O que eles compram? Eles compram a credibilidade, eles compram o conhecimento. Então, quando eu vou, por exemplo, vou finalizar essa história e vou pegar o seu gancho. Então, quando eu ia lá, eu solucionava os problemas. Então, a venda aumentava. Colocava degustadora. Eu pegava sempre o mercado que menos vendia. Eu nunca era o que mais vendia. Porque o que mais vendia já vende. Claro. Então, eu precisava levantar a venda, por exemplo, de uma rede lá da Zona Leste. Lá no fundo da Zona Leste. Então, eu ia lá, colocava uma degustadora, fazia quinta, sexta, sábado, domingo, acompanhando, que a venda dele crescesse 30% no período. Cara, ela cresceu 30%. De um mercado que, por exemplo, ele vendia 100 mil, ele passou a vender 130. Então tem 30 mil positivo. Sobre solucionar o problema, eu falo que assim, o Rafa não vende. Eu falo que eu não gosto de vender, eu gosto de problemas. Se minha vida tiver calma, tem alguma coisa de errado. Porque aquilo que eu falei, a venda, quando a gente vai comprar alguma coisa, eu gosto de comprar, mas não gosto que me vendam. Eu sou esse tipo de pessoa. Desculpa, eu vou te cortar de novo, porque a gente já falou isso em um outro podcast e eu acho super importante ressaltar isso. Porque a cabeça do ser humano é muito maluca e tem essa dicotomia. A gente sente dor quando a gente tem a sensação que estão vendendo pra gente, mas a gente sente prazer quando a gente decide comprar. Sim. Então, é exatamente o que você falou. E é o que eu sempre fiz, eu sempre acreditei, é o que você está trazendo de mensagem pra gente aqui. Induzir o cliente a decidir comprar. E não gerar dor nele da sensação que venderam alguma coisa pra ele, né? Porque assim, vamos colocar um ponto, quando a gente vai num shopping, num lugar que eu entro numa loja, geralmente isso é do brasileiro, eu acho que isso aí já não é nem hábito, eu acho que já é uma cultura. A gente tem costume de virar pro vendedor e falar, não, só vou dar uma olhada. Porque eu não gosto de ninguém atrás de mim. E eu respeito muito o vendedor de loja de sapato, eu tive um ex-cunhado que trabalhou numa loja grande de shopping ali da Zona Sul, porque tem uma fila. Então, se ele perde a vez, ele volta para o final da fila. Então, eu também tenho que respeitar isso. Então, quando eu entro, eu falo assim, fica no seu lugar, se eu precisar, eu vou te chamar, mas eu só quero dar uma olhada mesmo. Por quê? Porque a venda ela é uma experiência para mim. Ela tem que ser uma experiência. Eu falo que chegar aqui para o Flávio e te vender é fácil. O difícil é você comprar. Agora, se eu chego aqui e me interesso pelo Flávio, e pela dor do Flávio, e eu mostro para você que eu consigo te solucionar um problema, a gente está fazendo negócio. Então eu acredito muito que vendas é negócio, eu gosto de fazer negócio. E olha que coisa sensacional, né? Porque isso vale para vender um peixe, sim, como vale para vender o que você vende hoje em dia, que por exemplo é um seguro de vida, mas que são teoricamente tipos de vendas completamente diferentes, uma mais transacionais, outras consultivas, mas no final das contas, você se interessar pelo seu cliente, pela necessidade dele, pela dor ou pelo ganho que ele quer ter é fundamental, né? 100%, Flávio, porque assim, ó, não adianta eu chegar aqui, a dor do Flávio, eu vou falar do Flávio, mas posso falar de vários clientes. Vamos imaginar hoje um pai de família, casado, com 2 filhos. Ele é o pilar financeiro. Essa é a dor dele. Se ele se ausentar, a esposa não trabalha, os filhos são pequenos, então essa é a dor. Mas eu tenho solteiros, que a dor é o quê? Tem que depender dos pais. Aí eu tenho quem tem muito patrimônio. A dor é o imposto na hora da ausência, que eu tenho que fazer o ITCMD. Então assim, eu tenho que fazer uma venda consultiva, eu sou um consultor. Então quando eu converso com o meu cliente, fala assim, peraí, primeiro eu preciso entender o seu legado, onde você quer chegar, o que você espera, para eu poder te trazer uma solução personalizada. Isso é uma venda. É igual você ir numa loja de sapato, voltando ao assunto, aí vem aquele vendedor com 50 caixas de sapato. Tá, mas ele ainda não trouxe o que eu quero. E o que eu quero ou não tem, a numeração que eu preciso, ou tá na prateleira. Agora eu gosto quando entendem. Quando você entende o que eu preciso. Então eu chego no lugar, eu falo assim, Flávio, eu preciso, hoje eu quero cortar meu cabelo, eu quero que você corte assim, assim, assado. É a minha dor. Você pode dar uma sugestão. Olha, Rafa, acho que pro seu tipo de terno, não vai ficar legal. Pro seu formato de rosto, não sei o que lá, tá aqui. Aí ele vem, putz, isso é legal. Você sabe que de cabelo eu entendo, né? Bom, eu não posso falar nada que eu tô começando a entender. Porque o futuro tá garantido. Não, certeza. Eu só não raspei ainda por vários motivos. Acho que meu filho estranharia. Mas você sabe que eu vou eu corto o cabelo num lugar que tem um livro
chamado Gentleman, que tem cortes de cabelo. Uhum. Então, quando eu mostro, ele fala assim, Rafa, eu acho que pro seu cabelo, esse corte é melhor. Uhum. Agora, olha como você vai ficar com o corte que você está me pedindo. E aí são diversos cortes. Uhum. Eu falo, beleza, ele trouxe uma solução para mim, eu trouxe uma ideia, ele me trouxe um contraponto. Claro. Agora, a mesma coisa de você chegar num posto de gasolina, falando do posto, né, foram 3 anos trabalhando, pô, eu quero colocar, aí vem o cara querendo te vender óleo, troca de óleo, ele quer trocar teu freio, calma, o carro ainda não pedi isso. Entende seu cliente primeiro, né? Primeiro me entenda. Tem uma frase, eu fui esses dias atrás numa palestra ali em Alphaville do Joel J com o pai do network. Uhum. E foi muito interessante uma frase que ele falou que eu carrego comigo, que ele falou assim, ó, seja interessante, mas não seja interesseiro. Se aproxime das pessoas para servir. Depois você vende. Então quando você passa a ser um servidor, quando você ajuda o seu potencial futuro cliente, ele pode levar 1 ano, 2, 3, um dia ele vai olhar para você. Se você chegar com sede no pote, você vai perder a venda. E não só hoje, como no futuro também ela não vai acontecer. Porque você é só mais um. Exato. Então a venda ela tem que ser uma construção de relacionamento. É isso aí. Quando eu vou nos lugares, principalmente em eventos, rodadas de network, eu não falo o que eu faço ali. Então quando as pessoas me perguntam, poxa, quem é você? Eu sou o Rafael, o que você faz? Eu falo, eu estou vindo atrás de soluções para o meu cliente. Soluções para os seus clientes? O que você faz? Eu não falei o meu negócio ainda. Ah, eu trabalho com marketing digital. Pô, legal. Qual é o seu Instagram? Vou lá e dou uma fuçada. Pô, bacana. Instagram sério, tá sempre atualizado. Legal. Cara, eu tenho hoje mais ou menos um pouco mais de 5 mil clientes que a gente atende. É muito cliente. Gente pra burro. Eu fico doido às vezes no telefone, principalmente se tem abertura de sinistro, ou troca de cartão, ou beneficiário, ou marido que larga. Enfim. Todo dia acontece alguma coisa dessas, né? Todo dia eu tenho um problema. Uma carteira dessas não tem como, né? Só que eu tenho muitas pessoas me ligando e pedindo. Ah, você conhece alguém que faz, por exemplo, um seguro alto, um seguro casa? Eu não trabalho com esse seguro. Por quê? Porque eu trabalho personalizado e me especializei em vida. Uhum. Eu brinco que é igual um médico. O médico, você chegou lá, você tem um problema no coração, você quer ser atendido por um cardiologista. Tá, mas chegou para você um generalista. O cara manja de tudo. Ele vai fazer uma cirurgia no coração do mesmo jeito que um cardiologista? Claro que não. Mesma coisa, o seguro. Uhum. Eu falo que o vendedor de seguros, o vendedor que trabalha com 300 tipos de negócio, ele não vende. Ele tira pedido. E espera a venda cair no colo. O consultor, ele vai atrás do problema. Então ele vai ser especializado. Então quando alguém me liga e fala assim, Rafa, me ajuda. O que você precisa? Ah, eu queria renovar o seguro do carro mais barato. Mais barato é difícil. Porque eu vou ter que tirar alguma coisa. Mas vou passar o telefone do fulano. Ele é especializado nesse negócio. Especializado só em auto. Ele não tem saúde. E deve ter um sem número, entre aspas, de seguradoras que ele que tem diversos tipos de produtos formatados para cada margem, tipo de cliente. né? Claro. Ele tem volume, então ele tem uma capacidade de negociação melhor que a tua para vender um seguro alto. Mas eu falo pro meu cliente, falo assim, ó, se ele errar com você, que ele nunca errou comigo, ele nunca errou com os meus clientes, pode cobrar de mim. Então, quando eu indico alguém, você está colocando o meu. É mais ou menos o que acontece comigo na minha empresa de consultoria, né? Eu basicamente estou há 18 anos no mundo da consultoria, como o pessoal aqui já sabe, né? E eu basicamente vivo de indicação. Né? E por que eu vivo de indicação? Primeiro porque eu não tenho uma bandeira, não tenho uma grande bandeira nas minhas costas que abre portas. Né? Então se eu pego o telefone e ligo para uma empresa que nunca ouviu falar em mim, eu sou um ilustre desconhecido, é muito difícil abrir porta porque eu não tenho essa bandeira forte. Então eu vivo de indicação. E eu sempre digo, né, que a indicação é aquele momento em que se você me indicou para um cliente, potencial cliente, no momento que eu estou chegando para conversar com esse cliente, eu chego com a sua credibilidade, eu estou herdando a sua credibilidade. Total. Aí, obviamente, depois de um tempo, eu tenho que conquistar a minha própria. Sim. Mas num primeiro momento eu chego credibilizado pela sua imagem, ou seja, é a sua responsabilidade. Então você também tem que tomar muito cuidado na hora de indicar. Muito. Porque imagina se você indica o Flávio, que é um charlatão, eu sei que eu não sou, mas enfim, vamos supor que eu fosse um charlatão, você indica o Flávio, que é um charlatão, para um cliente teu, eu vou lá, faço uma bobagem no teu cliente, é você que se queima. Não, acabou. Assim, você disse tudo. Eu falo que hoje o nosso maior cartão de visitas não é o monocard, não é o papelzinho. É o Instagram. Na minha opinião e o que eu estudo. Por quê? A rede social, ela fala muito quem somos. Quem você é, quem eu sou.
quem nós somos. Então, na minha rede social, você não vai ver foto do Rafael na praia, brincando na areia de sunga. Já é uma imagem. Então, isso você começa a criar uma autoridade. Isso levou, depois da Kimberly, em 2019... Isso, volta para a história que a gente... Aí vai chegar agora. Você vendia o que na Kimberly? Vamos lá, porque a Kimberly é muito grande. Ela é muito grande. Ela tem a linha Professional, que é a linha de escritórios, que é o toalheiro, o sabonete. E ela tem a linha que a gente chama de Home, que é a linha Mercado, que ela é dona da marca Neve, do absorvente íntimo, do clínico. E você vendia a parte Home? Eu fazia a parte Professional. Você saiu do supermercado e foi para um outro Eu conheci um pessoal da Kimberly, um supervisor da Kimberly no mercado. Nessa brincadeira ele falou, cara, você se enquadra muito. E aí a gente foi conversando, trocando mensagens. E aquela época ainda não tinha, o WhatsApp estava para ser lançado em 2011, ali, final de 11, começo de 12. Mas a gente trocava ligações, SMS, enfim. E aí eu fui fazer uma entrevista na Kimberly e eles precisavam de uma pessoa que fizesse a parte Professional numa região, que é o Itaim, que a pessoa fosse abrir novos clientes. Eles queriam uma prospecção, eles queriam um hunter mesmo ali. Pô, cara, ali eu falo pra você que foi perrengue. Desculpa, deixa só, pra quem não conhece, pessoal, pra quem tá chegando aqui, não é do mundo das vendas. A gente, quando fala hunter, basicamente a gente fala que existem dois tipos de vendedor. O hunter e o farmer. O hunter vem do inglês caçador, que é aquele que vai conquistar o cliente. O farmer vem do inglês fazendeiro, que é aquele que vai pegar aqueles clientes já conquistados e colher novos frutos. Por isso que chama de fazendeiro, porque a gente vai plantar sementes para colher novos frutos com o cliente já conquistado. Perfis diferentes de vendedor para funções diferentes, não tem certo, errado, bom ou ruim. Só coisas diferentes para necessidades diferentes. E você lá na Kimberly foi ser o hunter, ou seja, o caçador para abrir novos clientes. Não, e era uma maluquice, porque eu tinha que entregar um número surreal de vendas. Normal. Mas eu não tinha os comodatos, faltava aparelho, porque como vem da China, às vezes barrava no porto. Então levava semanas. Teve vezes de não ter o aparelho, a gente pegar aparelho recondicionado. E só para o pessoal entender, o que é o aparelho? Porque provavelmente, se eu falar bobagem, me corrige. Porque você vendia o consumível lá, o papel, o sabonete, mas precisava do dispenser. O dispenser da papel toalha, do sabonete, do isso papel é comodato. Que é comodato. Que é como você trava o cliente, né? Era um diferencial. Ele recebe de graça, entre aspas, os dispensers, mas ele é obrigado a comprar de você o consumível. Os insumos. Exato. E era engraçado que, assim, tinha cliente que falava assim, você tem que instalar... Isso era na sexta-feira, 4 horas da tarde, você achou um cliente, você fez uma venda, ele falava assim, você tem que me instalar isso aqui segunda-feira. E cadê o... Não, e cadê o cadê a papeleira, né? Cadê o negócio? Isso eu tenho. Aí eu corria para fazer, a gente tinha uma linha, a Kimberly, ela tinha uma linha branca no começo, depois ela mudou para uma linha mod, que é uma linha preta e branca, bonita. Aí eu falava, olha, eu vou te atender rápido, uma emergência com a linha branca, nova, quando chegar os novos eu instalo para você, eu substituo, tudo bem, não, cara, só instala. Aí eu aprendi a furar a parede com drywall, acertei cano, eram umas loucuras, mas aí como que eu fazia? Como que eu prospectava o cliente? Cara, por crachá. Então eu brinco que eu tomava água em todos os restaurantes do Itaim. Por quê? Porque o Flávio chegava lá com o cordãozinho, nome de uma empresa. X, eu me aproximava, você trabalha na empresa tal, pô, que legal, o João tá lá ainda? Não, acho que não, pô, beleza. Pô, cara, faz tempo que eu não vejo o João, pô, ele saiu, olha só, então eu tinha que criar uma narrativa para puxar um assunto. Quem tá agora então cuidando da parte ali do facilities, das compras? É o Antônio. É o Antônio. Já tinha o nome. Já tem o nome. Agora eu tenho que descobrir onde a empresa fica. Aí, Google. Aí eu puxava no Google, sabia que ela estava na rua X, no prédio tal. Chegava no prédio tal, ia lá na recepcionista, que esse é o problema do prédio. Atrás dela tinha o nome de todas as empresas, aproveitava para tirar uma foto. E aí eu começava toda uma negociação. Avisa o Antônio que eu cheguei. Desse jeito. Tá bom. Tô com o seu Rafael aqui da Kimberly. O cara, mas eu tenho uma reunião com você. Eu falei, não, pede para ele descer aqui. Aí quando ele desceu, eu aproveitava, deixa. Eu ganhei muitas vendas porque as pessoas brincavam comigo e falavam assim, bicho, você é um menino ousado, cara. Você conseguiu me tirar. Agora você vai ter que provar que o seu produto é mais barato e melhor. Desculpa, que idade você tinha quando você fazia essa estratégia toda? Eu comecei... em 2006 eu tinha 16 anos, eu tô com 36.
Na Kimberly eu já tava ali entre meus 23, 24. Molecote, né? Vamos combinar, né? 23. Né? Menino de tudo. Menino e doido. Eu falo que mas ousado, né? Sempre. Vendas, ela tem que ser um pouco ousada. Por falar em ousadia, vai contando tua história, mas enquanto isso eu vou abrir o nosso vinho. Ótimo. Você termina de contar a história, eu falo do vinho e a gente faz um brinde, tá bom? Tô te ouvindo, eu vamos lá. Eu falo que a venda ela é uma ousadia. Concordo com você que hoje, no mundo que a gente vive com muita, infelizmente, alguns charlatões, ligações falsificadas, né, infelizmente, golpes pela internet. Eu falo que todas as minhas redes sociais são verificadas, desde o meu WhatsApp, o meu Instagram, eu verifico as contas para levar um pouco mais de credibilidade. Mas eu só trabalho por recomendação. Então, graças a Deus, ao longo dos anos, eu cheguei num patamar hoje, 6 anos depois com a minha corretora, de graças a Deus, muitos clientes indicarem para mim. Rafa, passei seu telefone aí pro Carlos, o Carlos vai te ligar, o Carlos ele é assim, assim, assado, e se ele não te ligar, fala comigo. Então assim, o próprio cliente induz. E o meu Instagram, eu não costumo fazer venda por ele, mas ele é o meu cartão de visitas. Pro Flávio que não me conhece. Então eu vim aqui conversar com o Flávio, a gente tomou um vinho, a gente falou de negócios, o Flávio vai lá no meu Instagram, ele começa a perceber que o meu Instagram tem muito reconhecimento, muito prêmio. Então ele fala assim, pô, deve conhecer um pouco. Tem uma credibilidade por aí. Agora vamos ouvir o que ele tem para falar. Então eu falo que são etapas, mas a maior escola que eu tive foi a Kimberly. Você ficou quanto tempo na Kimberly? Quase 9 anos. 9 anos. Puxa, bastante tempo, hein? E aí eu falo para os dias de hoje. Muito tempo. Eu sempre fui longevo nas empresas. Eu sempre gostei de. Até no posto de gasolina, que era um trabalho árduo pra caramba. Vamos combinar, né? Faça chuva, faça sol, calor, frio. Mas ali era numa esquina de um posto movimentado em Osasco. Ficava bem ali na esquina na Nossa Senhora dos Remédios, então eu pegava todo mundo que saía de Osasco para acessar a Marginal, para acessar o CEAS, o SAGESP, então passava um fluxo gigantesco. Sempre passavam os amigos engraçadinhos de manhã, gritando as brincadeiras pejorativas com o posto de gasolina, mas foi uma experiência assim que eu não tenho vergonha de contar. Eu falo que de jeito nenhum. Foi um aprendizado, porque eu entrava às 6 da manhã, e eu saía às 2 da tarde. Então foi pra mim uma Um dos meus primeiros trabalhos eu carregava caixa. Eu trabalhava numa empresa, uma fábrica de porta-patês, tábua de churrasco, esse tipo de coisa. E eu era o cara que fazia toda a parte operacional. Ou seja, tinha a marcenaria que produzia as coisas, o vendedor vendia, eu recebia o pedido, eu separava o pedido, embalava, metia nota fiscal, pegava aquelas caixas e ia entregar nos clientes. Né? Então eu carreguei caixa, andando sujo de pó, por tudo quanto é lugar. E olha, e assim, você aprende a ter uma humildade muito grande quando você passa por um trabalho tão, vamos chamar assim, tão pouco valorizado ou até marginalizado. Porque eu lembro que eu andava no shopping center, carregando aquelas caixas sujas de pó, porque eu vinha de uma marcenaria, e as pessoas me olhavam como se eu fosse bicho. Eu percebi as pessoas me olhando como se eu fosse um bicho. Então isso te dá uma lição de vida muito grande. Eu tenho uma história. Desculpa, deixa eu falar do nosso vinho. E depois você conta essa história. Olha só, turma. Primeiro, Bira, Simone, Vinhos do Sul, obrigado mais uma vez aqui pela nossa curadoria, pelo fornecimento. Esse aqui é um vinho de uma vinícola, mais uma vez, vinícola nacional, chama Cave Antiga. É um corte, e ele é interessante porque ele é um corte de uma uva Taná, que é uma uva francesa, e tem uma uva aqui que eu confesso a vocês que eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Não sei nem se eu vou falar o nome dela certa. Schonenburger, que pela grafia e pelo nome, eu imagino que seja uma uva da Alsácia, Alemanha, alguma coisa. Eu ia falar Alemanha. Tá na uva francesa, Schonenburger, provavelmente Alsácia, Alemanha. É interessante, ele tem 70% Taná e 30% de Schonenburger. Um vinho que passou 17 meses em barrica de carvalho francês amadurecendo. Enfim, vamos experimentar. Obviamente aqui o objetivo não é ficar fazendo degustação de vinho e ficar cheirando e dizendo que tem notas disso, daquilo, mas é fazer um brinde, primeiro brinde, muito obrigado por estar aqui. Vamos experimentar o vinho só para quebrar um pouquinho nossa conversa, já que é vendas, velhos e vinhos, e aí a gente volta para nossa conversa. Como o pessoal está acostumado já, eu sempre falo um pouquinho de vinho, que é um assunto que eu gosto muito. Olha que interessante. Ele tem desculpa o francês aqui, mas ele tem eu ia falar porrada, mas vou falar a pauleira que o Taná tem, aquele tanino, aquela coisa forte.
Mas essa Schonenburger, que eu confesso mais uma vez que eu não conhecia, deu uma maciada nele, arredondada no tanino, mesmo sendo um vinho, um vinho, qual que é a safra dele? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, a safra dele... Meu Deus do céu, eu tô perdidinho aqui na garrafa. Aqui, 2022, ou seja, um vinho relativamente jovem, mas já está bem redondo, por passar 17 meses em Rica de Carvalho, teoricamente um vinho que poderia guardar mais uns bons 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos para abrir, mas já está bem gostoso nesse momento. E tem uma mecha preta aqui, uma fruta negra, interessante, olha. Muito bom. Bira, muito bom. Simone, mais uma vez, parabéns, muito obrigado. Não sei se você gostou do vinho, mas muito enfim. Muito bom. Bacana. Mas vamos voltar, porque o assunto aqui é vendas. Aí sim, conta um pouquinho a tua... Eu vou contar só um caso, que essa aí eu acho que marcou a minha vida e moço falou da humildade. Era um dia, eu tinha que fazer eu vendia minhas folgas, então na época eu ganhava 50, 40 reais, então eu vendia, foi quando eu comprei minha moto. Então eu não era casado, então eu morava com meus pais, ajudava meus pais, e tava um frio, à noite, uma chuva, e um cliente pediu para calibrar o pneu dele, e o calibrador ficava fora da área de cobertura. Hoje você vai no posto, ficam nas bombas. Fica, exato. Uma briga que a gente tinha na época, porque claro. Ali é mais prático, eu já tô abastecendo e calibrando. Até para ter fluxo no posto. Ganha tempo, né? Tudo. Exato. Eu nunca me esqueço, calibrei o pneu, me molhei todo, ele abriu uma fresta do vidro assim, ele jogou uma moeda de 25 centavos. Falou, você precisa, pega aí, valeu. E foi embora. Eu peguei aquela moeda, eu tenho até hoje. Eu peguei aquela moeda, e eu falei assim, eu tenho certeza que essa moeda vai ser o turning point da minha vida, vai ser o ponto de partida. E aí foi quando realmente foi o ponto de partida. Eu tenho amigos que estão lá até hoje, eu entendo, por falta talvez até de um estudo, mas também um pouco de vontade, junta de tudo um pouco, estão lá até hoje. É uma mescla de tudo um pouco. E não tem nenhum demérito, tem trabalho honesto, correto. Voltaria, né? Eu brinco que quando eu vou abastecer o carro, às vezes o frentista tá numa correria no posto que eu abasteço, eu mesmo vou lá, abasteço, devolvo na bomba, o pessoal vem meio assim, fala, não, fui frentista. É uma classe que eu falo que é trabalhadora, porque não é fácil. Parece fácil apertar um botão e abastecer. Tem periculosidade, né? Você tem o aditivo da gasolina que você cheira, que é muito ruim para sua saúde, por isso que a gente tinha o adicional de periculosidade. Tem intempérie do dia, frio, calor, vento, chuva. O carro, eu tenho uma história, isso daí eu nunca me esqueço. Isso aí foi muito... Até vou falar que foi engraçado, porque eu fui atropelado por uma Kombi dentro do posto. Meu Deus! Ela perdeu o freio no semáforo, ela entrou carregada de embalagem, eu atravessando a pista para levar o troco pro cliente, ela acertou. E na época eu namorava, nunca me esqueço, a minha namorada passando de carro assim, me ligando, eu estirado no chão, esperando o SAMU, falando que eu falei, fui eu que fui atropelado. Então você tem vários intempéries que podem acontecer ao longo do dia. Mas não teria vergonha nenhuma também, Flávio, se um dia eu tivesse que voltar, não deu certo, deu tudo errado na vida, vou ser feliz de novo com o maior orgulho, eu era o único de bonezinho pra trás, meninão, vou botar meu bonezinho pra trás, a minha calça verde que eu trabalhei no BR, com a minha camisa branca, e desde que seja honesto e verdadeiro. É o que eu falo, eu obviamente não espero precisar fazer isso, mas se um dia eu precisar vender limão no farol, eu vou vender limão no farol, não tenho vergonha. Vamos pegar a história do próprio o Rick Chester, eu acompanho muito ele é um vendedor de água. Pois é. Foi dar palestra em Harvard. Pois é, exato. Olha que superação. Sensacional. Maravilhosa. Quem não viu, procura no YouTube, é um vídeo sensacional, 3, 4 minutinhos, ele conta a história de como foi parar em Harvard. Em 3 minutos ele conta a história, sensacional. Ele fez comercial para banco, ele foi assim, ele teve... E era legal ele contando, né? Como ele pegava, ele vendia, ele pegava emprestado, ele comprava isopor, ele comprava o gelo, aí ele congelava, ele fazia, ele vendia, com o dinheiro que ele ganhava no dia, ele ia lá... Investia, não sei o que lá. E aí ele virou um dos... Eu falo que o atendimento é tudo. O atendimento é tudo. Às vezes eu tô parado no semáforo, eu nem quero comprar. Mas a alegria que a pessoa vem para te vender. Ou seja, quando você fala em atendimento, eu acho que o atendimento vai mais do que só a simpatia, mas é você, no final, de alguma forma, entrar em conexão com aquela pessoa com quem você está se relacionando. Sim, de novo, a venda acaba sendo uma consequência natural dessa conexão que a gente chama lá na PN, programação neurolinguística, do rapport e assim por diante. Você matou tudo. Você pode ler...
Você pode ler 50 livros, eu li muito. Eu li 48 Leis do Poder, O Príncipe Maquiavel, eu li vários, né, o Mais Esperto que o Diabo, eu li vários. Só que não adianta, você não engana mais o ser humano. Não engana. Antigamente você podia até enganar. Mas hoje o ser humano, ele tem mais acesso. O nível de acesso à informação? Não, apertar de 2 botões no celular, né? Vamos combinar, né? Pronto. Hoje você tem vou dar um exemplo, eu pago pela ferramenta que é o GPT. Uhum. Cara, você tem tudo na palma da mão. É impressionante. Eu quero saber sobre esse vinho. Você joga lá, ele vai te falar a safra da uva, o modelo, o país. Você tira a foto da garrafa, você nem precisa falar do pergunta da vinho. Tira a foto, me fale tudo sobre esse vinho. Blum, ele gospe. Pronto, isso daí é uma coisa que a gente... Então assim, hoje você tentar burlar, não consegue. Mas a construção, de novo, é o relacionamento. É como eu me relaciono com o Flávio. É como eu me relaciono com meus clientes. É como eu me relaciono dentro da empresa. Eu sou um cara muito otimista. Se você chegar do meu lado, seja qualquer dia de semana, eu com qualquer problema que eu estiver, e o Flávio chegar do meu lado e começar com pessimismo, eu falo assim, Flávio, dá licença. Vai chorar lá no elevador. Aqui não. Comigo não, eu não vou absorver sua energia negativa, porque assim, se você não tá legal, eu posso te ajudar com uma palavra. Mas cara, você vai ficar murmurando no meu ouvido o dia inteiro, eu não vou ter paciência, você vai sugar minha energia, eu vou brigar com o meu cliente. Não é isso que eu procuro. Lógico. Então assim, eu também tenho muito isso da energia. Tem cliente que eu falo não. Cara, às vezes eu chego na empresa e falo assim, cara, eu falei não, porque o cara, não, mas como assim? Não. Eu não quero ele como meu cliente. Claro. Eu também tenho o direito de... Mas isso tem tudo a ver com um episódio que a gente gravou e já foi pro ar. O pessoal procura para assistir, quando a gente fala do tal do ICP, Ideal Customer Profile, ou perfil do cliente ideal, que é exatamente uma das frases que eu falo, exatamente isso. Tão importante você saber quem você quer como cliente, é saber quem você não quer como cliente. Porque não é que você sabe que, olha, o Rafael eu não quero como cliente, eu vou dizer não para você sem dor no coração, eu não vou sofrer. Então saber quem eu não quero, porque não tem, seja qual for a razão, não é nada pessoal, mas não tem perfil, não tem match. Concordo. Você diz não sem dor no coração. Mas o mal do ser humano hoje, para quem trabalha com vendas, eu falo que é o cliente não falar a verdade. O que é não falar a verdade? Flávio, eu estou vendendo aqui uma garrafa de vinho, te expliquei tudo, e você falar para mim, assim, Rafael, eu não quero. Eu vou te perguntar, óbvio, por quê, Flávio? Porque eu não quero. Primeiro que eu não bebo vinho, pronto, eu te investiguei direito. Claro. Ou não me faz sentido ter esse vinho, eu gosto mais de um Malbec, eu gosto mais de um Cabernet, enfim. Então eu falo assim, mas fale não. Eu acho que o mal do ser humano é quando eu vou falar sobre o meu produto, aí ele fala, vou pensar. Aí eu trabalho a objeção, é meu papel. Só que passa um mês, do cara, ele some. Eu acho isso, não é desumano, eu acho isso, não sei, só fala não. Mas sabe o que eu acho, Rafael? Isso aqui vem muito da nossa cultura latina. Muito. Porque se você está lidando com uma cultura mais anglo-saxônica, americano, alemão, se ele não tem interesse, ele fala na tua cara, sem o menor pudor de te ofender. Não me interessa. A gente, como tem uma cultura muito latina, mas tem medo de falar aqui no Brasil, a gente tem medo de entrar em conflito, de magoar a pessoa. Então, em vez de eu dizer, não, olha, eu não tenho o menor interesse no que você está me oferecendo, eu vou pensar, me liga mês que vem. E aí a gente, como vendedor, fica naquela situação de precisar aprofundar a investigação para saber se esse vou pensar é um não, ou é realmente uma dúvida, uma objeção que eu preciso trabalhar um pouquinho mais. E é um desafio pra gente, né? É um desafio, mas isso eu estudo muito. Porque a venda, você tem que estudar um pouco da psicologia humana para entender. Eu falo que entender de vendas, entender de como funciona esse treco simples aqui, a cachola. É como você senta, como se você cruza o braço, se você se sente confortável comigo. Então eu tenho que primeiro estudar você, o ambiente, e aí eu vou me conectar com você no rapport. Então eu cheguei aqui, você tem uma foto com a sua esposa, filhos, dentro da Disney. Eu vou tentar me conectar de alguma maneira com viagem. Perfeito. Pô, reparei que você gosta de relógio. Olha o vinho. Então eu tenho que olhar as conexões. O ambiente fala, né? O ambiente fala. E aí eu vou me conectar com o Flávio. Pô, Flávio, você tava na Disney, que legal. Nossa, faz tempo que eu não vou, que bacana. Você foi em qual parque? Como que foi lá? Como foi isso? Você andou lá na Rota 66. Então eu vou me conectar com você do assunto que você quer. Mas sem falar do meu negócio. Claro. Eu espero sempre o meu cliente perguntar, tá bom, Rafael, gostei, um papo gostoso, tá legal. O que você faz? Ele me deu a abertura. Mas até aí eu já entendi a vida dele, que eu preciso saber que é um cara família. Exato. Que ele gosta de viajar. Quais são os pontos que você consegue não só gerar conexão, mas que vai gerar... Porque
Existe uma pesquisa de Harvard muito interessante que mostrou que 95% das decisões de compra do ser humano são decisões emocionais. E depois se usa a razão para justificar a decisão emocional. Então você investigar e tentar identificar onde é que está o ponto que você gera a emoção naquela pessoa para com o seu produto ou seu serviço é fundamental. Fundamental. Mas continua contando sua história, porque se a gente não sai daqui ainda não chegamos no... Não cheguei ainda na MetLife. Pois é. Mas aí, e eu vou fechar essa parte da conexão, porque a conexão ela é muito importante. Então eu acredito muito, Flávio, em trocas positivas. Então quando eu falo não para o meu cliente, eu falo assim, olha Flávio, fiz uma análise aqui, entendi que você gostou e quer, só que cara, você ganha X, gasta Y, meu seguro não cabe no seu orçamento. Uma dor de barriga você vai ligar e cancelar. Aí você me prejudica. É o seguinte, não é um não, tá? Até logo, até breve. Até daqui a pouco. Dá uma enxugada. Vê se você consegue reduzir um pouquinho esses 5 streamings que você tem que você assistir um. Aí a gente conversa. Aí tem gente que fala, mas você tá me falando não? Eu falo, tô. Pro seu bem. Eu prefiro falar não agora do que você comprar de mim, daqui a 3 meses você cancelar e falar que eu te empurrei um produto ou um serviço. Flávio, posso te garantir que eu não fiz esse número ainda, mas vou fazer meio que aqui lembrando, mas eu acho que uns 70% volta a fazer negócio comigo. Eu tenho 2 histórias interessantes. Primeiro, eu tive um chefe que falava o seguinte, eu prefiro ficar vermelho agora do que roxo lá na frente. E essa frase eu peguei pra mim. Mas eu tenho uma história interessante que foi exatamente isso. Eu fui conversar com um potencial cliente meu, mercado financeiro, tesoureiro de um banco, fui entender a necessidade dele. Na hora que eu entendi a necessidade dele e olhei pro que eu tinha para oferecer para ele, eu sabia que o que eu tinha para oferecer não ia resolver o problema dele. E eu falei, ô fulano, nós não vamos fazer negócio, porque o que eu tenho aqui não resolve o teu problema. Eu até era capaz de vender para ele, até capaz de... Eu consegui empurrar. Dava para empurrar. Você falou tudo. Mas, de novo, dali a 3, 4, 5, 6 meses ele ia falar, esse Flávio me enganou, vou cancelar essa porcaria. Então eu prefiro falar, não te atende. E aí tudo que você construiu, né? Mas olha só que interessante. Depois disso, eu saí daquela empresa e fui para outras 3 empresas. Nas outras 3 empresas para onde eu fui, eu fiz negócio com o cara. Olha que legal. Por quê? Porque eu construí uma credibilidade, eu dizendo não para ele. E ele falou, pô, esse cara é sério. Esse cara não vai me enganar, ele não vai me vender gato por lebre, porque ele teve a coragem de dizer que o que ele tinha não ia resolver meu problema. Não vai vir aqui só tirar um pedido e ganhar uma comissão como as pessoas acham que é. Mas aí, vamos lá. Na Kimberly, eu fiz um bom trabalho e eu não lembrava, mas eu tinha um currículo, olha só, num site de currículos, nem lembrava. Não lembro porque eu coloquei. Porque fui muito feliz na Kimberly, muito feliz. É uma escola de vendas, pressão. Normal. Ali é loucura. Ali não deu 3, 4 meses assim, eles falam assim, cara, pro teu bem, não é nem pro nosso. Próximo. E aí eu recebi um telefonema e foi muito engraçado de uma pessoa, de uma concorrente nossa, que eu trabalhei por muito tempo, trabalhei por quase 5 anos e meio. Não tenho problema de falar, que foi a Prudential, que também me abriu o mundo do seguro. Baita multinacional, super respeitada, tanto quanto a MetLife, eu diria. Não quero entrar em discussão se é mais ou menos. Primeira linha. Eu falo que o que diferencia ali lógico, tem as suas peculiaridades cada uma, tem as suas vantagens, mas assim, o que diferencia realmente é o atendimento. E aí eu nunca me esqueço quando eu recebi esse telefonema, ele falou assim, olha, aqui é o fulano, eu sou da Prudential. Eu falei, não, cara, seguro eu não quero comprar. Olha só, já dei a primeira nem. Ele falou, mas eu não quero te vender um seguro, eu queria que você viesse conhecer a venda do seguro. Aí eu falei pro Jefferson, que trabalhava comigo, falei, Jefferson, tem que ir comigo, cara, porque eu não sei quem é a empresa, eu já ouvi falar que é de seguros. E naquela época, o pessoal confundia muito com pirâmide, com... né? Gente, descarta, tá? Não existe. Seguro de vida não é esse tipo de produto. E eu lembro que eu voltei rindo. Falei, os caras estão falando em ganhar 30, 40, 50 mil. Eram uns números assim que eu... Assombrosos, né? Assombrosos, para quem ganhava ali 15, 20. Claro, né? Tô falando bruto, né? Diferença muito grande. Muito grande. Falei, nem tem um seguro. Não. E aí eu fui investigar, que eu sou curioso. E comecei a ver depoimentos, eu comecei a conversar com alguns franqueados da época. Eu falei, rapaz, dá dinheiro, depende de mim. Quem vai comprar? Quem vai comprar?
novo, 28 anos, 29, que não tinha tanta credibilidade para chegar lá e falar, compra um seguro. De mim. Um pai de família Claro. E um menino de 29 anos falando que você tem que ter um seguro porque a sua família é mais importante. Aí eu falei assim, pô, mas eu sou um cara ousado, eu vou. Lembra a história lá do café do restaurante, né? Eu vou, aí cheguei, tive o apoio na época da esposa, falei, eu vou. Aí vamos ver no que dá. Aí fui fazer os treinamentos, aí tinha que tirar a prova da SUSEP e tudo, tirei a prova da SUSEP em 13 dias, eu estudei um conteúdo de 6 meses, passei na trave, era 70%, passei com 71%, mas passei. Passou, pronto. Decorei 13 apostilas em 13 dias, é coisa de louco. Quando eu entrei, a gente foi pro Rio, fazer um treinamento no Rio de 3 dias, depois voltar para São Paulo. Porque a matriz era do Brasil, era no Rio, não sei no Rio. Não sei ainda é. Ali no bairro de Botafogo. Isso. Que mudou agora, mas era ali. Mas a gente foi lá, tudo pago, coisa mais linda do mundo. Eu falei, eu tava num ambiente que eu não vivia. Não estava acostumado com isso, né? Tá acostumado em vender para donos de escritórios, para tudo, mas eu não estava acostumado ainda com esse ambiente corporativo de milionários. Bom, resumindo, Flávio, fui pro Rio e aí eu ouvi uma coisa lá que falou assim, você pode até ganhar muito dinheiro, mas não se esqueça que quem está pagando quer receber o benefício. Eu falei, não é só o dinheiro isso aqui. Não, isso aqui vai além de dinheiro. E realmente foi, Flávio. Quando eu entrei, eu paguei benefício, eu entrei em 19, em 20 veio a pandemia, coisa de 4 meses na empresa, aí me fritou a cabeça. Porque eu falei assim, eu não sei se eu fiz uma coisa boa de sair da Kimberly, porque os escritórios estão fechados, não vai vender papel, ou se eu fiz um bom negócio de ter saído e todo mundo vai precisar de seguro. Cara, foi muito bom na pandemia, porque eu acho que eu fui um dos poucos no Brasil que foi para dentro de hospital vender no meio da pandemia. Puxa, né? Era aquele negócio, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então eu fui no ninho do negócio. Claro. Tá? Enfermeiros, médicos, fui vender para isso. Eu vendi muito. Me classifiquei para uma convenção, me classifiquei para o MDRT, que só 1% do planeta tem a certificação MDRT. 1% de todos os corretores do mundo, que é o que chama-se a mesa do $1 milhão, né? Então, por quê? Porque você tinha que vender um determinado número de seguro e ter um determinado número de comissão recebida. Passou a pandemia, o brasileiro já achou que tinha acabado os problemas, né? Que ninguém ia morrer mais. Mas aí você vai se superando e vai se envolvendo, até que eu recebi, por um excelente trabalho que eu fiz nesses 5 anos e meio, eu recebi um convite de conhecer a MetLife. E o projeto me agradou. Foi um projeto mais dos meus moldes, que é um dia poder ter o meu próprio escritório MetLife, num determinado período que eu imagino. E, cara, não demorou muito, vamos para 8 meses de parceria com a MetLife. Eu posso te garantir que assim, já conquistei 3 grandes reconhecimentos. Estou a um pé de ir para a Turquia o ano que vem, como um dos melhores, só vão 100. Estou entre os 50 hoje no ranking Brasil. Então isso demonstra o quê? Solidez e credibilidade. Mas olha só, né? Nós estamos chegando no final do nosso podcast. Eu falei que só para todo mundo entender, aqui a gente não tem muito roteiro, tá? Quando o Rafael chegou aqui para fazer nossa entrevista, nosso bate-papo, mais que entrevista, um bate-papo, na verdade, eu falei, olha, basicamente, Rafael, a história é a seguinte, cara, eu vou pedir para você se apresentar, conta a sua história e vamos falar sobre vendas, experiências e vamos ver a coisa rolar. É legal, né? Remeter ao passado. E passaram-se já quase 45 minutos aqui, a gente o tempo voou, né? Mas olha só que coisa sensacional. Não foi à toa que você foi o primeiro convidado que eu trouxe para a nossa série de entrevistas que a gente está inaugurando hoje aqui no nosso podcast, porque eu acho que a tua história de vida para mim é uma história muito simbólica e para mim ela é muito inspiradora. Não só para mim, mas eu espero que ela seja uma história inspiradora para qualquer pessoa que esteja nos assistindo aqui. Porque você pega um rapaz que com 18, 19, 16 anos foi lá ser frentista de posto, que é um trabalho duro e que normalmente o pessoal entra como frentista de posto e termina a vida como frentista de posto, né? E olha só onde ele chegou e ainda
E o foguete continua subindo, né? Quer dizer, eu contei né? as partes boas, mas no meio disso aí teve tantos perrengues que vão se passando. Mas pô, olha, essa história de perrengue eu acho que é uma boa. Talvez a gente tenha que repetir esse nosso bate-papo aqui mais pra frente, pra gente fazer um episódio só de Perrengues. Aprendizados com os erros que a gente sofreu e assim por diante. Pô, Flávio, primeiro que honra. Obrigado. Seu primeiro é um motivo de muito orgulho. Pra quem tá nos assistindo, eu vou deixar só uma mensagem. Eu falo assim, é difícil, Poderia ter desistido em vários primeiros momentos. Vários primeiros momentos. Quando eu olho para trás, até me arrepia aqui, me dá uma emoção, porque eu queria... Não era o melhor para mim, era o melhor para os meus pais. Claro. Então é muito orgulhoso quando eu ganho uma placa e minha mãe posta no Facebook dela, no grupo da família, que ela fala, meu filho é demais. Eu acho que assim, quando eu chego em casa e meu filho dorme com a placa, ele legal. dorme. Lindo, né? Isso pra mim não tem preço, porque é o legado que eu tô construindo. Sensacional. Eu vou fechar com uma história pequena de um minuto. Na pandemia eu tava sentado, tava passando Big Brother na época, eu tava assistindo, tava sentado na mesa fazendo um monte de propostas. Meu filho sentou do meu lado e ele pegou um tabletezinho de música e abriu e ficou digitando. E eu falei, filho, o que você tá fazendo? Ele falou assim, papai, eu tô trabalhando. Porque quando eu crescer eu quero ser igual a você. Ah, que bonitinho. Cara, eu fechei o notebook. Até me emociono, eu dei um beijo no meu filho. E eu falei assim, eu tô no caminho certo. Eu tô construindo valores. Com ética, com verdade. Que essa é a nossa obrigação nessa E aonde eu passo, nessa jornada da Terra, né? E aonde eu passo, Sensacional. eu falo, não é pra mim. Fantástico. Eu tô construindo pro meu filho. Fantástico. Muito bom, pessoal. Realmente chegamos no final. Olha só, eu queria mais uma vez agradecer demais Red Minds, nossa infraestrutura tecnológica de captação e edição de vinhos, de vídeos, desculpa, vinhos daqui a pouco, de vídeos. Bira Simone, Empório Vinho do Sul, que nos faz a curadoria e nos fornece nossos vinhos. Muito obrigado, mais uma vez você está na mosca. Rafael, eu queria de novo, de coração, agradecer a tua presença. Muito obrigado mesmo, meu querido, valeu demais. E para todo mundo que está ficando aqui, olha só, saúde, obrigado, e a gente se vê no nosso próximo episódio. Saúde, valeu, obrigado. Valeu.